Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Franco. Hoje nós vamos falar de mais um documento que para o gerente de projetos é fundamental que ele saiba elaborar, entender, para que o seu planejamento e execução do seu projeto obedeça às informações que vai constar no registro de premissas. Esse documento aqui, é uma planilha do Excel, onde nós vamos falar hoje do que compõe o registro de premissas e restrições, que vai lhe ajudar muito para fins de planejamento e execução do projeto. Pois bem, primeiro link aqui, primeira aba dessa planilha, são informações gerais de documentação, versionamento e orientações basilares para preencher o documento. O segundo link, a segunda aba, tem aqui de fato uma lista vazia dos elementos das informações que estão associadas a restrições e a premissas do projeto e como você vai trabalhar uma a uma. Esse é um documento muito importante que não somente o gerente deve saber elaborar juntamente com a sua equipe, mas a sua equipe deve também entender como extrair informações e executar o projeto alinhado a isso, porque senão você vai vivenciar vários problemas de entrega e na hora que você estiver validando o escopo do projeto, o cliente possivelmente não vai aceitar aquilo que você está construindo, entregando. Pois bem, eu criei aqui um slide para explicar rapidamente o que é uma premissa, o que é uma restrição. Premissa são o quê? São fatores que, para fins de planejamento, são considerados verdadeiros, reais ou certos, sem prova ou demonstração. Ou seja, a empresa ela definiu, por exemplo, que para o projeto estratégico, todos os documentos deverão ser homologados pelo escritório de projetos. Ok, isso é uma premissa. Para você conduzir o seu projeto, você deve, necessariamente, todos os documentos que você elaborar, passar para o escritório homologar. Isso é uma premissa, é uma condicionante tida como válida para fins de planejamento. Você pode ter outras premissas, por exemplo, a equipe do projeto poderá ser contratada sem apresentação de certificação. Isso é uma premissa também para fins de planejamento. E agora nós vamos falar de restrições. Restrições são fatores que impõem limites ao projeto. E aí eu dei um exemplo. Exemplo de restrição. A casa deve estar pronta até o dia 20 de dezembro de 2019. Ou seja, uma restrição de prazo. Eu poderia ter uma restrição, por exemplo, de custo. A casa não pode superar mais que 2 milhões de reais, o seu custo. Eu tenho também um exemplo, uma restrição associada a recurso. Por exemplo, todos os mestres de obras deverão ter curso técnico na área de engenharia civil. Isso é uma restrição de recurso. Então, premissas e restrições, de alguma forma, vão narrar, orientar o planejamento do gerente. E é importante que o gerente e a sua equipe liste todas as restrições e as premissas para que o seu planejamento retrate bem aquilo que deve ser construído para o projeto. E quem vai preencher esse documento? Onde que essas informações serão levantadas? A partir do momento que a gente tem um registro de partes interessadas, nós vamos então entrevistar essas pessoas que são impactadas com o projeto, nós vamos entrevistar o cliente do projeto para levantar as informações que ele entende que são premissas ou eventualmente são restrições. Perfeito. E aí nós voltamos para a nossa planilha, onde nós temos então se é uma premissa ou se é uma restrição. Eu tenho aqui esse índice de exposição, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Eu tenho a data de identificação, quando que foi listada, foi identificada essa premissa ou essa restrição. Pode ser que várias premissas ou restrições sejam feitas até numa mesma data. Uma reunião do gerente com a sua equipe, com partes interessadas relevantes e tal. O detalhamento é a descrição do que é a premissa, tal como tem aqui no slide, né? Aqui, isso aqui é uma restrição. A casa deve estar pronta até o dia 20 de dezembro. Probabilidade de não ser cumprida, nós temos um escalonamento muito baixa, média, alta. O impacto que o não atendimento dessa premissa ou dessa restrição pode ocasionar no projeto, e aí você vai descrever qual o impacto é esse. Descrição da ação para evitar o descumprimento. Então, o gerente ele vai ter que exatamente coordenar algumas ações, executar outras ações, para fazer com que a equipe tome esse cuidado, cumpra com essas restrições e premissas. O responsável pela execução, ou seja, para executar a ação para evitar esse descumprimento,
a previsão de atendimento dessa premissa ou dessa restrição e o status da premissa, né? Se ela é a premissa válida, a premissa inválida, que ela está sendo verificada. Ou seja, ao longo do projeto, nós podemos ter, no caso de premissas, informações que vão ser levantadas, mas eu preciso validar se realmente é uma restrição, uma premissa, válida, se ela é inválida, se ela está sendo verificada. Por quê? Como o projeto é algo orgânico e nós temos partes interessadas que vão ser impactadas com as entregas do projeto, essa informação de premissa, ela vai mudando. Você pode ter a inclusão de mais outras premissas, como também a mudança de algumas premissas. E aqui comentários adicionais. Bacana, vamos voltar aqui no índice de exposição. Qual que é a ideia do índice de exposição? Um projeto, por si só, ele tem algumas informações importantes e é necessário que a gente, ao planejar ações que vão endereçar as premissas ou as restrições, saibamos como priorizar. Porque às vezes o gerente ele não tem condições de fazer tudo ao mesmo tempo, nem a sua equipe. Existem várias entregas acontecendo simultaneamente. Então, uma ideia de você priorizar, você tem que ter um escalonamento. E é aqui que é esse gráfico. O que é esse gráfico? Esse gráfico, o que ele tem? Nós temos duas dimensões. A dimensão probabilidade e impacto. Qual que é a probabilidade daquela premissa de fato ocorrer, né? Ela tem que acontecer no projeto, etc. Qual que é o impacto que ela pode gerar? E aí você tem um cruzamento, né? Probabilidade versus impacto. E a partir da nota que você dá na probabilidade de não ser cumprida e o impacto da premissa no projeto, ele vai então gerar o seu grau aqui, índice de exposição. E é exatamente esse resultado que vai orientar o gerente do projeto a priorizar a ação que ele precisa executar. Então, essa é a planilha. E aqui no final nós temos uma aba de parâmetros. O que significa cada um desse escalonamento, né? Prioridade e tal. Essa coluna aqui, essa aba, ela é uma aba condicionante para essas que nós temos uma validação. Então, basicamente, o registro de premissas e restrições é um documento muito importante para o gerente, para ele poder planejar o projeto, executar ações estruturantes e assim atender às necessidades do seu público-alvo. Essa planilha ela vai estar disponível aqui no nosso site, na parte de templates, e esse vídeo também para você ver e baixar a planilha. Ao final, nós vamos ter um curso ensinando a preencher as informações dentro desses documentos. Um abraço.